Gálatas capítulo 5, versículo de número 18. Aleluia. Aleluia. A carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 18. Por favor, vamos ler o texto da palavra de Deus. Aleluia. Gálatas 5, 18. Glória a Deus. O texto da palavra de Deus diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Vamos todos juntos ler essa palavra, irmãos? 1, 2, 3. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Amém. Pode se aceitar no nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, irmão, diga assim: guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Queridos, esse é o nosso tema do nosso estudo. Para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, sejam muito bem-vindos, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso tema, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Falamos já as maneiras em que o Espírito nos guia. O Espírito é aquele que trabalha em nós e que trabalha através de nós. E uma das maneiras que o Espírito nos guia é pelos dons do Espírito. É Ele quem manifesta sobre a igreja os seus dons. Mas não é só isso. É também através do fruto do Espírito. É por isso que eu li aqui com os irmãos esta importante fala do apóstolo Paulo: mas se sois guiados pelo Espírito. Então o nosso tema é esse: guiados pelo Espírito Santo de Deus. Antes de começar aqui, eu gostaria de relatar aos irmãos um testemunho, uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu fui convidado, irmã Andréia, para poder pregar na cidade de Goiânia. E foi convidado eu, o meu pastor e o irmão Adriano. E eu nunca tinha viajado de avião, então nunca tinha tido a experiência de andar de avião. Seria a primeira vez. E nem eu nem meu pastor tínhamos tido essa experiência de entrar em um avião. E o irmão Adriano, ele já trabalhava, já tinha feito algumas viagens, então ele tinha uma certa experiência. Eu me lembro que quando nós chegamos no aeroporto, eu olhei para aquele telão grande, eu falei: meu Deus, para onde eu vou agora? Eu não sabia que precisava fazer o check-in, não sabia o que precisava ser feito para poder fazer o embarque. Só que o Adriano, ele já sabia. Então ele tomou a frente e ele disse para mim, disse para o pastor: vem aqui que eu vou guiar vocês. Nós precisamos passar nesse portão, nós precisamos fazer o check-in. Vocês vão mandar a mala de vocês na frente e depois nós vamos fazer o embarque. Então todos aqueles trâmites, e ele foi à frente e tudo foi mais simples. Por qual motivo? Porque ele foi nos guiando, ele foi nos direcionando, e estava eu e o pastor perdido, os dois assim, sem saber para onde ia. E ele, como já sabia, ele já foi indo, ele pensou que a gente sabia, só que depois ele se depara, ele lembrou de nós, e ele voltou para assim poder nos guiar, e tudo ficou mais simples. E por qual motivo que eu relatei aos irmãos essa verdade que o apóstolo Paulo fala aqui: mas se sois guiados pelo Espírito. É exatamente sobre isso que eu queria comunicar aqui aos irmãos. Quando o Espírito de Deus, ele nos guia, nós não ficamos perdidos. Quando o Espírito de Deus, ele nos dá as direções, nós sabemos o que precisa ser feito e para onde nós precisamos ir. E essa expressão aqui que aparece no versículo de número 18, diz assim: mas se sois guiados
E essa colocação aqui do apóstolo Paulo é uma palavra grega, a palavra agô, que significa guiar ou conduzir. A verdade aqui que aparece é conduzir segurando com as mãos, é levar ao destino final. Então o que o apóstolo Paulo ele está comunicando aqui e ele está dizendo é que o Espírito Santo é aquele quem vai nos conduzir semelhante a alguém que estivesse segurando em nossas mãos. Às vezes nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos como ir, mas imagina se alguém segurar na sua mão e disser assim: é para lá que você precisa ir. Nós vamos sentir seguros e confiantes e não vamos ter dúvida alguma. Além de termos a direção, nós temos a real presença do Espírito Santo de Deus a nos auxiliar e nos ajudar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Além do Espírito nos guiar, é como se ele estivesse segurando em nossas mãos e estivesse dizendo: eu preciso levar vocês até o destino final. Aqui entra um parênteses: o Espírito Santo não quer que ninguém pare no início. Eu repito, o Espírito Santo não quer que ninguém pare no início. O Espírito Santo não quer que ninguém pare na metade. O Espírito Santo quer que a sua igreja seja conduzida até o final. E alguém pode dizer assim: mas como eu vou ser conduzido até o final? O Espírito está dizendo: se preciso for, eu seguro na tua mão. Mas a promessa é: você vai chegar até o final, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim: guiado pelo Espírito Santo. Vamos dizer de novo: guiado pelo Espírito Santo. Então é isso que o apóstolo Paulo ele quer trabalhar com a gente, ok? E irmãos, é por isso que ele faz essa colocação da necessidade da igreja ser guiada pelo Espírito Santo. A pergunta que eu vou fazer aos irmãos, espero uma resposta: se eu não for guiado pelo Espírito Santo, quem é que vai me guiar, irmãos? Segundo o texto que nós lemos, isso, a própria carne é incumbida de nos guiar. Se o Espírito Santo não vai nos guiar e direcionar, a carne ela vai tomar essa frente. É isso que nós temos trabalhado aqui durante esses dias, a importância de ser guiado pelo Espírito Santo, ok? Ser guiado pelo Espírito Santo é não permitir com que a carne tome a nossa frente, as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas decisões. E às vezes nós dizemos assim: nós temos que lutar contra a carne, mas não é só isso, irmão. A solução não é só lutar contra a carne, pastor. Então qual que é a solução? A solução é se entregar à vontade do Espírito Santo de Deus. Por qual motivo? Porque se nós ficarmos lutando só contra a carne, é óbvio que a carne sempre vai guerrear, ela sempre vai se opor. Mas se nós permitirmos que a voz do Espírito fale mais alto dentro do nosso ser, quando a voz da carne querer bravejar e falar, a voz do Espírito vai estar mais audível. Então não é só lutar contra a vontade da carne, Jéssica, mas é entregar-se à vontade do Espírito Santo, irmão João. É permitir que o Espírito de Deus fale mais alto dentro de nós. A pergunta que eu faço para os irmãos: quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos querem que o Espírito segure na tua mão e diga: vamos até o fim, meu filho, vamos até o fim, meu filho. Vamos até o fim.
E sendo assim, depois dessa introdução, a igreja do Senhor, ela consegue produzir o fruto. Diga assim: fruto. Aleluia. Fruto do Espírito. E eis aqui é o que nós vamos trabalhar em Gálatas 5:22. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta no verso de número 22. Nós já falamos de dois frutos principais. Se os irmãos forem relacionar aqui, se nós fizermos uma relação, esses frutos, para quem quiser marcar, pode se dividir em 3 categorias aqui. A primeira categoria é o relacionamento que nós temos com Deus, ok? São os 3 primeiros frutos. Os outros 3 frutos são o relacionamento que nós vamos ter com os nossos próximos. E os últimos 3 frutos é o relacionamento que nós vamos ter com nós mesmos, ok? Então os 3 primeiros relacionamentos são relacionamentos que nós vamos ter com Deus. Se o seu irmão dormir, você chacoalha ele aí, viu, irmão? Isso. Se ele dormir, dá um chacoalhão nele aí. Os 3 primeiros frutos qual são? Relacionamento com Deus. Os outros 3 frutos são relacionamento com os. E os últimos 3 são relacionamento consigo mesmo, ok? Então quais são os 3 primeiros? Diga assim: amor, alegria e paz. Muito bom para o ensaio. Agora vamos dizer todos juntos: 1, 2, 3. Amor, alegria e paz. Esses 3 eu me relaciono com quem? Eu estou empolgado para te ensinar. Você está empolgado para aprender? Desperta aí, irmão. Desperta aí. Eu estou despertado. Vou ficar sozinho despertado aqui não. Vamos lá? Os 3 primeiros é com quem? Com Deus. Quais são os 3 seguintes? Vamos lá: longanimidade, benignidade e bondade. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Longanimidade, benignidade e bondade. Esses 3 eu me relaciono com quem, irmãos? Com os meus irmãos, com o próximo. E tem os últimos 3 finais: fé, mansidão e temperança. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Fé, mansidão e temperança. Esses últimos 3 é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, ok? Nós já falamos de 2 frutos, que é o amor e a alegria. Hoje a gente vai falar de mais 2, que é a paz e a longanimidade. Eu peço para que você abra sua Bíblia em João 14, por favor. Aleluia, Jesus. E os irmãos que estão acompanhando-nos pela internet, vai nos acompanhando aí, sendo edificado pela poderosa palavra de Deus. É certo que o Espírito Santo vai falar com você também. João 14, verso de número 27. A palavra de Deus, ela diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras aqui são as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que o fruto que nós precisamos produzir, ou o fruto do Espírito que é produzido em nós, é a paz. Só que há uma diferença, irmão, há uma diferenciação. Vamos fazer uma diferença aqui, ok? Da paz em que o Senhor Jesus nos entrega e a paz que o mundo dá. Isso foi o próprio Senhor Jesus que disse, Jéssica: o mundo tem uma paz para oferecer. Só que a paz que o mundo tem a oferecer, ela é diferente da paz que Jesus tem a oferecer. Se nós perguntássemos, então qual que seria a paz que o mundo tem para oferecer? A paz que o mundo tem para oferecer é uma paz que é baseada em fatores externos. É uma paz que só acontece do lado de fora.
Quando chega no final do ano, todo mundo veste branco, levanta 2 dedinhos, é paz e amor. Essa é a paz do mundo, a paz do branco, a paz passageira, a paz que dura algumas horas, a paz que dura alguns momentos, a paz que é só fatores externos, só está do lado de fora, porque aquela mesma pessoa que está dizendo que está em paz, vestida de branco, dizendo que está em amor, em paz, se ela tem alguma divergência com alguém naquele momento, irmãos, tudo muda, a paz vai embora, a confusão impera. Eu já vi brigas de final de família, todo mundo vestido de branco, e no final estava quase todo mundo de vermelho, porque o sangue rolou, não tinha mais paz. A paz que o mundo oferece é uma paz de fatores externos. Quem consegue compreender essa verdade aqui? Quantos conseguem compreender que o mundo tem uma paz a oferecer, mas não é a paz de Deus, não é a paz que excede todo entendimento, não é a paz que está do lado de dentro. A paz que o mundo oferece é uma paz que precisa ter ausência de conflitos. A paz que o mundo oferece precisa ter riqueza. A paz que o mundo oferece precisa ter sucesso. Sim, essa é a paz que o mundo oferece. Só que a paz que Jesus oferece não é uma paz que acontece do lado de fora, mas é uma paz que acontece do lado de dentro. É uma paz que nós vivemos ela até em meio às tribulações e às dificuldades, irmãos. Essa daí é a verdadeira paz. A paz, ela é um fruto que vem em crer em Jesus, mesmo em meio às adversidades. É seguir a Jesus, é seguir a Jesus, é confiar em Jesus, mesmo quando o cenário está difícil, mesmo quando as lutas estão travadas, João, é crer que virão dias melhores, porque nós cremos em Jesus e recebemos a paz do lado de dentro, a paz interior. Aleluia, aleluia. Quantos aqui já desfrutaram dessa paz, irmãos? Em dias de chuvas, em dias cinzentos, em dias complexos, mas você estava em paz, é porque você confia em Jesus. Então desfrute dessa paz verdadeira, dessa paz que excede todo entendimento, dessa paz que não acontece só do lado de fora, mas ela acontece do lado de dentro, do lado de dentro, do lado de dentro. É esse fruto que Paulo está. Vamos ver quando Jesus ele oferece essa paz aos discípulos. Pastor, o senhor falou aí, mas cadê o cenário comprovado que essa paz é oferecida até em momentos de dificuldades? João 20, abra sua Bíblia em João 20, versículo de número 19. Glória ao nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Quantos querem produzir o fruto do Espírito, irmão? Chamado paz. Aleluia. João 20, versículo de número 19. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Aleluia. O texto diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas. Por favor, diga assim: portas cerradas. Onde
os discípulos, com medo dos judeus, diga assim, com medo, se tinham ajuntado, diga assim, estavam juntos. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse, o que Jesus disse aí, irmão? Vamos dizer todos juntos essa expressão, paz seja convosco. 1, 2, 3. Paz seja convosco. Então eu quero te mostrar aqui o que está acontecendo nesse cenário. Cenário de medo, diga assim, cenário do medo. Cenário do medo. Primeiro fator aqui que está acontecendo nesse cenário: portas cerradas, portas trancadas. Jesus nunca quis, irmão, que os discípulos vivessem de portas trancadas. Aleluia. Jesus nunca quis, irmão, que a igreja do Senhor ficasse com as portas trancadas. E eu vou dizer para os irmãos, isso seria mais favorável a cada um de nós. Nós fechamos as portas da igreja e vivemos aqui dentro do nosso mundinho aqui, sem sair para o lado de fora. Seria mais confortável a cada um de vocês, seria muito mais confortável, nós teríamos menos problemas, teríamos menos gastos, teríamos menos dificuldades. Mas a ordem de Jesus nunca foi para que a igreja fechasse as suas portas. Pelo contrário, a igreja abre as portas para saquear as portas do inferno. As portas da igreja não é lugar de ficar fechadas. Quantos entendem essa verdade aqui? Porta da igreja tem que estar aberta. O cenário do medo fecha as portas da igreja, irmão. O cenário do medo faz com que a igreja feche as portas. É isso que está acontecendo no cenário do medo. Portas fechadas. Projeta aqui, Mário, Romanos 10, verso 13 e 14. Você não precisa ir lá, eu vou ler para você aqui. Se a igreja estiver com as portas cerradas, isso aqui nunca vai acontecer na igreja. Aleluia. Se você me perguntasse aqui, pastor, qual que é a tarefa primordial da igreja? Eu te falaria agora. E anote, principalmente vocês que são da missões. Departamento de missões precisa entender isso aqui de cor, irmão, salteado. Qual que é a tarefa primordial da igreja? Romanos 10, verso 13 e verso 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: como pois invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E que mais? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Eu pergunto para a igreja, qual que seria a tarefa primordial da igreja, irmão? Diga assim: pregação do Evangelho. E a igreja, ela deve e precisa se preocupar com o templo. Ela deve e precisa se preocupar com o prédio. A igreja deve e precisa se preocupar com as obras sociais. A igreja deve e precisa se preocupar, irmãos, com o trabalho na sociedade. A igreja deve e precisa se preocupar com muitas coisas. Mas o trabalho primordial da igreja ainda continua sendo o ID, a pregação genuína do verdadeiro Evangelho. E o cenário do medo quer travar as portas das igrejas, para que a igreja feche as portas e não saia para pregar. Deus poderoso. Faz uma pergunta para o seu irmão: vai ficar com a porta fechada, irmão, ou vai abrir as portas? Aleluia, Jesus. Deixa eu perguntar: se dependesse só de você para que o mundo conhecesse o Evangelho, o mundo conheceria o Evangelho ou não conheceria, irmão? Responda isso para você mesmo. Jovens, deixa eu perguntar para vocês, que eu amo tanto vocês, Deus tem me dado tanta paciência com vocês,
Mas deixa eu dar uma palavra de Deus para vocês. Gi, Mateus, deixa eu dizer para vocês. Ayumi, Marcela, Ana, Ágata, Sara, Izzy, todos os jovens. Se dependesse só de vocês, para que a escola de vocês conhecesse o Evangelho iria ser apresentado à escola de vocês ou não seria? Seria? Agora deixa eu fazer umas perguntas e respondam para vocês, não respondam para mim. Vocês têm pregado o Evangelho na escola de vocês? Tem. Porque Paulo está dizendo assim: e como que eles vão crer? A tarefa primordial da igreja, como que eles vão crer? Não adianta a gente dizer lá no meu trabalho não tem quem creia, Samara. Lá na minha família não tem quem creia. Deixa eu dizer para as irmãs, porque eu também amo as irmãs, e Jesus tem me dado muita paciência com as irmãs. Todo dia eu oro por vocês, e como eu tenho visto vocês serem abençoadas na área de cada uma, glória a Deus. A igreja pode dar glória a Deus pelas irmãs, glória a Deus. Mas deixa eu perguntar para cada uma na sua área de atuação, na sua família, se dependesse das irmãs, o Evangelho seria anunciado onde as irmãs têm passado? Eu creio nisso, assim como eu creio na vida dos jovens. Mas deixa eu perguntar aqui para os obreiros dessa casa, pastores, evangelistas, músicos, cada obreiro que está aqui. Se dependesse só de vocês, para o Evangelho ser anunciado, aleluia, eu sinto Jesus nessa palavra. Os irmãos que estão à sua volta teriam conhecimento do Evangelho? Teriam? Glória a Deus por isso. Irmã, e uma palavra diz, eu estou arrepiado com essa palavra. Alex, se não há quem pregue, não tem como ter conversão. E eu quero declarar no nome de Jesus que o cenário do medo é quebrado nessa noite pelo poder da palavra. As portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus Cristo. E a pregação do Evangelho vai alcançar os corações. Vamos voltar para João 20:19 e diga assim: portas fechadas. A porta estava cerrada, olha o cenário, e o texto explica, não sou nem eu. Por que, pastor, que o texto a porta estava fechada? O texto vai dizer, João 20:19, o texto vai dizer, o texto vai dizer, as portas estavam fechadas, por quê? Porque os discípulos estavam com medo dos judeus. O medo paralisa, irmão. O medo, em certo ponto, ele faz um sentido natural na nossa vida. Não é de todo mal nós temos medo. O medo é um alerta. Pastor, então qual que é o problema do medo? O problema é quando o medo me domina. Quando eu não domino o medo me domina. Isso se torna um problema sério, porque aí o medo vai me paralisar. E é isso que Satanás quer fazer, te colocar medo para que você paralise, para que você fique dentro das portas fechadas, para que você não saia para pregar o Evangelho, para que você fique aqui dentro dessa igreja bela e bonita, mas só fique aqui, não saia, não tenha amor pelas vidas. O fogo não queima mais no teu coração de pregar o Evangelho. Oh, irmão, Jesus precisa nos alcançar de novo. Eu me lembro que quando eu fazia um trabalho de culto doméstico, era numa quarta-feira, eu fazia questão, obrigado pastor, eu fazia questão de descer na estação do Altura Alvim. Eu vinha do meu trabalho direto, Andréia, 6 horas da tarde, tudo começava às 7h30. Eu dizia para a pastora que estava na liderança, eu chego no horário, descia às 6 horas da estação do Altura Alvim, e eu ia da estação do Altura Alvim caminhando com 100 panfletos
irmão, e a minha fala é: Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Muitos dos jovens nem ligavam porque eu falava, outros me abraçavam e diziam: era isso que eu precisava ouvir. E eu chegava no culto doméstico já pegando fogo, o amor por almas, amor por vida. Eu estou declarando que Jesus vai colocar amor de novo no teu coração, vai aquecer você de novo, e você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar. Quantos acreditam nesta palavra? A porta está sendo aberta de novo, o fogo vai queimar de novo. Ah, Jesus, faz de novo, Jesus. Não tem como essa igreja ser avivada se nós não sairmos para pregar o Evangelho. Qual que é a tarefa primordial da igreja, irmão? Pregação do Evangelho. Ide, pregai, Jesus diz, batizando-as e discipulando-as. Depois que pregou, batize, depois do batismo, discipulado. É o que a gente está fazendo aqui hoje, não é verdade? Diga assim: medo. Só que o texto continua lá, ó. E se tinham ajuntado, meu Deus do céu, um monte de judeu numa casa fechada, e tudo batendo o joelho assim um no outro, e dizendo: o que será de nós? Porque Jesus, Ele morreu e não nos apareceu, e como nós ficaremos? E o que será de cada um de nós? Só que os irmãos se recordam e lembram que o Senhor já havia aparecido a Maria e já tinha dito a ela: vai anunciar aos meus irmãos que eu já ressuscitei. Diga a eles, e eles estão com a mensagem no coração. Eu quero dizer, o que te falta mais para você romper e pregar o Evangelho, irmão? Tu já tem as mensagens, o coração já está aquecido. Tu está com medo, é isso? Falta de coragem, é isso? O que lhe está faltando? Pois o Senhor está dizendo para mim e para você aqui: saiamos anunciar o Evangelho. Já temos a mensagem no coração, como Maria já tinha, e os discípulos tudo dentro de uma casa fechado, com medo, um monte de homem, tudo junto. Eu imagino, irmão, que Jesus, olhando para esse cenário, em ver os seus discípulos, aquele que Ele chamou, nessa casa fechada, com a porta trancada, com medo dentro do seu coração, e Jesus dizendo: isso não é bom, não foi para isso que eu chamei eles, não tem nada de bom nisso. Eu imagino também o mundo espiritual enxergando tudo isso, só que o mundo espiritual dizendo ao contrário: é bom, fiquem aí mesmo. Fiquem aí desse jeito que está mesmo. Está tudo bom. O mundo espiritual só observando. Fiquem aí. Fiquem com medo. Fiquem trancados. Continuem do jeito que está. Se eu pudesse olhar para esse cenário, sabe o que eu diria para esse cenário? No meu olhar natural eu diria assim: não há nada bom que pode sair daí de dentro. Um monte de homem com a mensagem dentro do coração, com as portas fechadas, com medo de morrer, com medo dos judeus. Só que eu louvo a Deus que o texto não acaba aqui. O texto diz assim, ó: as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. A esperança do texto é: chegou Jesus. Aleluia. Aleluia. Chegou Jesus. Eu quero declarar para essa igreja, irmãos, que quando Jesus chega, todas as coisas elas mudam para a glória e louvor do nome do Senhor. Ah, eu quero declarar isso, que eu não sei qual é o cenário que você tem vivido.
Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra: Jesus está chegando aí no teu cenário onde você está. Receba Jesus aí no cenário onde você está agora, porque quando Jesus chega, todos os cenários são mudados para a glória e louvor do nome de Deus. Aleluia, aleluia. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, os cenários mudam. Onde tinha morte, agora tem vida. Onde tinha perdição, chega salvação. Eu declaro que Jesus chegou nesta casa e nesse ambiente. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Eu percebo nesse mundo espiritual que Jesus está chegando em alguns lugares agora, quebrando as correntes, quebrando as cadeias, quebrando os ferrolhos, quebrando os grilhões. Eu declaro que Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. Você que me ouve nesta internet, Jesus está chegando aí também. Receba Jesus. Aleluia. 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 Jesus chegou. Jesus chegou. E aí quando Jesus chega, o cenário começa a mudar. Olha o que o texto vai dizer: e pôs-se Jesus no meio. Eu preciso dizer isso para a igreja: Jesus é o homem do meio. Não tem espaço para outra estrela, não tem. Sabe de uma coisa? Quando o sol chega, as estrelas têm que abafar. Não tem estrela quando o sol está radiante. E a Bíblia diz que é Jesus o sol da justiça. Jesus, ele é o homem do meio, irmãos. Foi Jesus que nos momentos mais difíceis de Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a fornalha aqueceu 7 vezes mais, o Nabucodonosor vai declarar assim: eu vejo 4 homens lá junto deles, e esse homem ele está no meio, passeando com eles para lá e passeando com eles para cá. Aleluia. Quando Jesus é o homem do meio, há livramento sobre a nossa vida. As correntes não aguentam quando Jesus se torna o homem do meio. Mas quando Maria é do meio, quando José é do meio, quando tem um nome que quer se colocar no meio, não tem livramento. Mas quando Jesus, ele é o homem do meio, há livramento para a glória de Deus. Perceba que o cenário está mudando, já não está mais se transformando num cenário de medo. O texto conclui a dizer, e aqui é fantástico, olha o que o texto vai dizer: e disse Jesus. O último ponto é: Jesus liberou uma palavra. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui com o objetivo de adorar a Jesus, amém? Mas muitas coisas são mudadas com a liberação da palavra de Jesus. O centurião entendeu isso e falou: Jesus nem precisa ir na minha casa. Se o Senhor liberar uma palavra daqui da onde o Senhor está, eu tenho certeza que essa palavra ela vai invadir o mundo espiritual, ela vai alcançar o meu servo e ele vai receber a cura. O poder da liberação da palavra de Jesus. Quando Jesus libera as suas palavras, cenário eles mudam, irmãos. Veja esse cenário de medo. Homens que estão trancafiados em portas cerradas, com medo dos judeus, se ajuntando, todos juntos, não ia sair
sair nada de bom dali, mas o texto diz que Jesus, ele chegou no cenário, Jesus, ele se pôs no meio do cenário, e aí Jesus vai liberar uma palavra para esses homens. E qual que é a palavra que Jesus libera? Paz seja convosco. Irmão, eu creio que essa palavra de Jesus entrou tão violentamente no coração daqueles homens, essa paz entrou de uma maneira tão profunda dentro do ser daqueles homens, que todo cenário de medo agora não vai ser mais um cenário de medo. Agora esses homens, irmãos, vão sair dessas portas que estão fechadas. Em Atos capítulo de número 2, esses homens estão orando, mas só que esses homens estão orando pela descida do Espírito Santo, e esses homens, quando o Espírito desce, eles se tornam tão valentes, tão cheios de Deus, que eles vão para o lado de fora e começam a falar em novas línguas, e nessas novas línguas eles começam a anunciar a virtude do Senhor, ao ponto de alguém chegar e dizer assim: mas esse homem está bebendo. Pedro diz assim: não tem ninguém bêbado aqui não, é o poder de Deus que está se manifestando, como profetizou Joel, que o Espírito desceria nesses últimos dias. O povo está tudo renovado aqui, ao ponto desses homens darem a vida por Jesus. Uma liberação de uma palavra: a paz seja convosco. E o fruto que nós estamos estudando aqui é paz. Pastor, e como esse fruto será produzido em minha vida? É exatamente isso que eu quero dizer aos irmãos. Pastor, o senhor está querendo me dizer que eu nunca mais vou sentir medo na minha vida? Não, nunca disse isso. O que eu quero dizer aos irmãos é que nós podemos sentir medo, e já disse que o medo ele é natural. Mas o que nós estamos declarando aqui é que o medo não vai mais te paralisar. O medo não vai mais te dominar. O medo não pode mais te dominar. E é somente essa paz como fruto produzido em meio a cenários de medo. O fruto do Espírito como paz não é produzido em cenário de bandeiras brancas, não, irmão. Não é produzido quando as coisas estão boas, agradáveis e suscetíveis. A paz que Jesus está falando é a paz que excede todo entendimento. No entendimento natural, quando as coisas vão bem, nós temos paz e está tudo certo. Mas no entendimento do cristão é que mesmo em meio a adversidades de luta, em cenários de medo, Jesus ele pode produzir esse fruto dentro de você. Aleluia. E aquilo que estava produzindo medo em você não vai mais te parar, não vai mais te dominar. Para a gente fechar aqui, vamos ler Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela súplica ou pela oração e súplica com ação de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O estudo dessa noite é que nós vamos produzir um fruto chamado paz. Quantos acreditam que vão ter paz aqui? Quantos acreditam que desfrutarão dessa paz que excede todo entendimento? E essa paz vai ser responsável. Pega isso aqui, viu? Pega isso aqui. Essa paz vai ser responsável por guardar o nosso coração e guardar os nossos sentimentos. É só por essa paz. Ela que é responsável. Eu acredito em Jesus. Aleluia. O coração e os sentimentos ou os pensamentos. Ok? O próximo fruto que nós vamos estudar
se chama paciência. Diga assim: paciência. Os 3 primeiros frutos é os frutos que nós devotamos ele ao nosso Senhor, é o relacionamento com Deus. E os outros 3 frutos que nós vamos estudar é o relacionamento com o nosso próximo. E eu não tenho dúvida que desses frutos aqui, o que mais os irmãos têm é paciência. Quantos podem dar glória a Deus por essa verdade? Só tem irmãos pacientes aqui. Às vezes do hospital, né? Mas nós precisamos ter isso como fruto, ok? Diga paciência. Vou defini-la para a gente finalizar, ok? Eu estou em Gálatas 5:22, mas eu vou definir paciência para a gente finalizar. Isso aqui fica para semana que vem. A gente fala dos 3 frutos na sequência semana que vem, tá bom? A paciência também ela é conhecida como longanimidade. Põe, Marião. Gálatas 5:22. A paciência, olha aqui, hein? A paciência é a capacidade de suportar com calma as dificuldades e as provações da vida. Deixa eu perguntar aqui: os irmãos têm sido pacientes? Glória a Deus, aleluia. A paciência, eu vou repetir a definição, beleza? Eu vou definir a repetição, vou definir, tá? Ó, a paciência é a capacidade de suportar com calma as dificuldades e as provações da vida. A pergunta que cabe a todos nós: temos produzido fruto de paciência, irmãos? Se temos produzidos, devemos continuar a produzi-los. Se não temos produzidos, o Senhor nos chama a produzir fruto de paciência. Amém, meus irmãos? E a longanimidade é exatamente aquilo que sugere: é ânimo longo, firmeza de ânimo, constância de ânimo. É alguém que permanece animado por muito tempo sem deixar-se abater. Olha isso. A sua ausência primária de desistir é alguém que não desiste com facilidades. A pergunta que eu faço para os irmãos: todos aqui têm dificuldades, irmãos? Sim. Todos aqui têm provações? Sim. Mas que fique claro, o fruto da paciência vai fazer com que você e eu não desistamos com facilidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmão. Só que vai além, tá? E a gente já vai fechar. É suportar a circunstância, mas receba isso aqui: é suportar as pessoas também. Não deu glória a Deus agora, né? Não teve glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus. Diga a Deus me livre. Eu vou dizer de novo, hein? É suportar a circunstância, mas é aprender a suportar as pessoas. Pastor, suportar, exatamente. Suportai-vos uns aos outros. Seja paciente com o seu irmão e diga: irmão, vai ter que me suportar um pouquinho mais, viu? Deus é longânimo. Deus é longânimo. Amém, irmãos? Deus é paciente, irmãos. Tem que suportar o irmão João, André. Aleluia. Pastor, eu tenho me suportado, graças a Deus, irmão. Porque não tem sido fácil, mas ela tem sido paciente, tem aprendido, né? E assim, na nossa vida conjugal, nós vamos aprendendo, irmãos, a ter paciência, né? Nós precisamos produzir esse fruto, não é? Produzir o fruto chamado paciência, longanimidade, ok? Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é paciente. Nosso Deus, Ele é longânimo. E assim como Deus é, nós também devemos ser.
e aprender com o Espírito Santo, a produzir esse fruto chamado paciência, ok? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Aleluia.